ontem na segunda parte do programa, a gente acabou trazendo, eu mesmo trouxe o assunto da passarela dos anfíbios na Rota do Sol, de uma forma meio assim, brincando e tal, porque realmente é uma polêmica que parece ser engraçada num primeiro momento. Mas, avaliando bem a questão depois, eu resolvi trazer hoje ela como manchete, porque para conseguir compreender a complexidade do tema. Para quem não está a par, na Rota do Sol, ali na cidade de Itati, foram construídas algumas, estão aí está a imagem de uma das travessias aéreas, algumas estruturas para viabilizar, para proteger, na verdade, a fauna local. Eu conversei hoje com muita gente, conversei com a imprensa do DAER, conversei com o vereador local de Itati, Maurício Marcon, que está se posicionando de uma forma bem veemente contra essas estruturas que custaram 2 milhões de reais aos cofres públicos. Também conversei com o deputado Giuseppe Riesco, que está a par do caso e tentando compreender melhor o que aconteceu para pedir esclarecimentos. Bom, então vamos lá, né? Essas estruturas foram feitas, mais especificamente, 5 travessias aéreas, 6 travessias subterrâneas e cercas direcionadoras ao redor da rodovia, em função de ações que foram determinadas pelo Ministério Público Federal numa ação civil pública ajuizada lá em 2004, movida pelas organizações, pelas ONGs, né? Projeto Miraserra e Núcleo Amigos da Terra Brasil, contra o IBAMA, o DAER e o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, então, existente. E o objeto era a recomposição dos danos causados à rodovia RS 486, à reserva biológica estadual que existe lá, chamada Mata Paludosa. E uma das questões que havia várias questões envolvidas, mas no que tange às passarelas era realmente o cuidado com a fauna. E algumas medidas que tinham que ser feitas, medidas mitigadoras, né, para compensar os danos causados pela construção dessa via. O processo, para quem quiser, ele está disponível, é o 2004-71-00-00-66835, tramita na nona Vara Federal, na Justiça Federal aqui da 4ª Região. E eu tive acesso aos autos da sentença, mas é pública, tá? Conforme consta na sentença do processo, o Estado disse que as verbas para essa ampliação, elas já existiriam, tá? Seriam decorrentes de um licenciamento pela construção do gasoduto Brasil-Bolívia, não há maiores informações ali na sentença sobre isso. Esse processo durou 14 anos e quando finalizou, o juiz, então, decidiu em condenar o DAER e o Estado a cumprir essas medidas exatamente, que envolvem as estruturas sobre as quais falamos. E por quê? Essa reserva biológica, Mata Paludosa, é a única unidade de conservação do Estado e uma das poucas no Brasil remanescentes da Mata Atlântida, que tem uma transição entre ambientes de encosta, baixada, abriga uma flora específica e a fauna, que são aves e os anfíbios. Bom, mas o que está dando confusão são as travessias aéreas, que as pessoas acham que realmente não vão servir para nada, tá? E segundo foi explicado pela empresa que fez a consultoria, todas essas questões ambientais, são muito técnicas, né? Então, biólogos, uma empresa de consultoria que passou por uma licitação, Bioló, consultoria ambiental. Segundo eles, as travessias aéreas servem para proteger os animais que moram nas copas das árvores, os sapos e pererecas, enfim, quando eles não caiam em cima da rodovia, porque foi constatado um alto índice de atropelamento. Tá? Então, esse é o contexto, de uma forma bem resumida, porque são 14 anos de processo, eu não ia ficar falando sobre isso aqui. Mas é importante a população compreender. Agora, eu entendo a indignação de se gastar 2 milhões de reais com estruturas para salvar sapos e aves, né? Quando a população sabe que tem muitas outras questões para serem resolvidas, nós acabamos de falar sobre isso aqui agora. Mas é uma decisão judicial. Então, quando a gente traz para esse dilema, a questão é muito mais complexa e teria que envolver exatamente um redimensionamento de valores no Estado para daqui a pouco deixar de comportar questões ambientais em prol de questões sociais da população. E isso entraria em legislação, readequação de leis e também questão orçamentária, tá? Eu concordo com a indignação, porém também compreendo que estão cumprindo uma decisão judicial embasada em lei ambiental. Então, este é o dilema.